Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14 até o 16. Amém? Amém. A palavra de Deus nos diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. João 5,39, Jesus disse: Examinai as Escrituras, são elas que testificam de mim. 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Espero que até o final do ano eu decore esses 3 versículos. Amém. O tema dessa noite, da palavra que nós vamos falar nessa noite, é o Sermão do Monte, a luz do mundo. Estamos dando continuidade ao grande Sermão do Monte. Como falamos anteriormente, Mateus significa presente de Deus, dádiva de Deus. Ele era um dos 12 apóstolos do Senhor. Ele era também conhecido como Levi e ele era publicano. Ele abandonou tudo, deixou tudo para seguir Jesus. Quando de fundo nós vemos que Mateus ele era falava predominantemente para os judeus. Os judeus estavam esperando um líder militar, um líder político, para que fosse o grande Messias, o grande rei. Mas Mateus nos mostra totalmente diferente disso. O propósito de Mateus é demonstrar que Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias que reina. E esse evangelho faz mais de 60 citações e passagens proféticas do Antigo Testamento, enfatizando que Cristo é a realização de todas elas. Como falei, estamos falando do grande sermão do maior mestre de todos os tempos, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, aquele que sabe todas as coisas. No livro de Mateus, vimos que ele faz 5 grandes sermões. E esse é o mais conhecido, e esse é conhecido como a constituição do reino, do grande rei, do Senhor dos Senhores, o reino dos céus. Algumas pessoas dividem o reino de Deus e o reino dos céus. Mas eu quero que os irmãos entendam que é a mesma coisa. Todos aqueles que fazem parte do reino, nós vimos, são bem-aventurados, serão perseguidos, são o sal da terra, e nessa noite nós veremos que também são a luz do mundo. Jesus não falou nada nesse sermão sobre mudanças políticas em aspectos físicos, em aspectos científicos ou aspectos econômicos da nação. Ele foi totalmente oposto àquilo que eles esperavam, como nós falamos. E nessa noite nós vamos falar, daremos continuidade acerca do testemunho do verdadeiro servo de Deus. Como eu falei, você deseja conhecer o servo de Deus de verdade? Bem-aventurado, sal da terra, luz do mundo. Mas vamos voltar novamente ao contexto anterior. Semana passada nós vimos essa parte também. E nós vamos relembrar alguns detalhes. Em Adão, a humanidade morreu em seus delitos e pecados. Através do pecado de Adão, todas as pessoas ficaram mortas, são cadáveres espirituais, como nós vimos semana passada. Ou seja, todos os homens são pecadores. O que na teologia é chamado de depravação total. A graça, só que assim, isso não significa que todos os homens possam ser completamente maus, quanto poderiam ser. A graça de Deus restringe todos os homens de serem tão pecadores e maus quanto poderiam. Tem um teólogo que ele fala assim, se não fosse a graça de Deus, Hitler seria um coroinha perto de nós. Olhe para dentro do teu coração. Você acha que é bom? Tire a graça de Deus de você. Ai dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, daqueles que nós conhecemos, dos nossos clientes que atendemos.
E se afirmamos que somos bons, com que base nós tomamos? Muitas vezes nós tomamos como base o próprio Hitler. Não, perto de Hitler eu sou muito bom. Perto de tal pessoa eu sou muito bom. Mas não é. A base nossa tem que ser Cristo. E Ele é totalmente perfeito. Então, quando nós falamos que todos pecaram, nós queremos dizer que o pecado afetou todas as partes do nosso ser. Afetou o nosso corpo, afetou as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos motivos, a nossa vontade. Por exemplo, você já ficou irritado? Com ira? O pecado afetou, não afetou? A nossa maneira de agir muitas vezes. Quando nós ficamos irritados muitas vezes, o que nós fazemos? Nós às vezes até perdemos o controle em determinados momentos. Por quê? Porque o pecado afetou, mesmo que a graça de Deus ainda nos restrinja. Mesmo assim o pecado afetou as nossas decisões. Quantas vezes nós tomamos atitudes a parte de Deus? Como nós falamos anteriormente, as pessoas muitas vezes são ateus. Porque tomam todas as suas decisões, tomam todas as suas emoções, alguma coisa assim durante a semana, como se Deus não existisse. Quando Jesus ia passar pelas maiores das decisões, que era escolher os seus discípulos, o que ele fez? Ele passou a noite inteira orando. E ele era o Filho de Deus. E nós vamos tomar a maior das decisões das nossas vidas muitas vezes. E dormimos a noite inteira. Nem buscamos o Senhor. Se não fosse a graça de Deus nos restringindo, nós seríamos extremamente maus e imorais. O pecado contamina tudo que pensamos, tudo que nós desejamos e tudo que nós fazemos. Veja comigo, nós tememos a Deus da maneira que nós deveríamos temer? Nós amamos a Deus da maneira que nós deveríamos amar? Nós obedecemos a Deus da maneira que nós deveríamos obedecer? Nós confiamos em Deus da maneira que nós deveríamos confiar? Nós oramos ao Senhor da maneira que nós deveríamos orar? O nosso coração é puro como ele deveria ser? E só conseguimos assimilar isso na luz. Gostaria que você abrisse comigo em Efésios capítulo 5. Livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos na luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vocês eram trevas. Fala aqui das obras infrutíferas das trevas. Fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Veja, trevas representa a morte, tudo que é mal, tudo que é perverso, tudo que é imoral. Trevas do pecado, da ignorância, da mentira. Dito isso, vamos àquilo que nós vamos falar nessa noite. Sobre o que nós vamos falar nessa noite? Luz. Quem é a luz do mundo? Em primeiro lugar, nós precisamos entender quem é a luz do mundo de forma primária. Os homens, a igreja, os bem-aventurados, não têm luz própria. É como essa lâmpada aqui, ó. O que acontece com essa lâmpada se nós tirarmos ela dali? Se apaga. Ou seja, ela não é independente de luz, ela não tem luz própria. É necessária uma fonte de energia para ser ligada. Quem é a luz do mundo? João 8,12 fala: Jesus disse: Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Perceba, essa luz aqui que Jesus está falando representa vida. E quem que é a luz? Jesus é a luz do mundo. Ele é a fonte de toda a luz. Em João 1, versículo 5 diz, Deus é luz. E em 1 João 1, 5 diz, Deus é luz e nele não há trevas. Quem que é a luz? Deus é luz. O Pai e o Filho são um, então Ele é a luz do mundo. Em João 1, versículo 1 ao 9, abra comigo. João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No capítulo de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não é luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda do mundo, ilumina a todo homem. Veja, todo que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Quem que é esse? Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. A ciência que eu falo, a pseudociência, afirma que tudo veio do nada. Na verdade, é necessário muito mais fé para crer nesse absurdo do que crer na criação de um Deus perfeito que fez todas as coisas. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Como que você faz para vencer as trevas? Acende a luz. Lá no matão, lá na irmã, deve ser bem escuro lá, né? Com certeza. Mais escuro que o nosso normal. Porque na cidade sempre tem iluminação em quase todos os lugares. Mas tem lugares, por exemplo, nas pistas, se você desligar a luz, é um breu total. O que você faz para vencer as trevas? Acende a luz. Veja, o nosso Deus Trino é a luz e nele não há trevas. Isso significa que tudo em Deus é perfeito, tudo em Deus é puro, tudo em Deus é verdadeiro. Porque a Bíblia fala que ele é santo, santo, santo. A luz representa as bênçãos, a presença e revelação desse Deus santo nas nossas vidas. A luz significa vida. Deus, através do seu Filho, ou seja, a fonte, ele nos deu vida. E o Senhor é a luz tanto na bênção da salvação, vida, tanto no julgamento. Veja comigo, no Salmo 27:1 fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Em João 3, 16 ao 21, vamos lá abrir, já que está pertinho, João 3, 16. O que está escrito em João 3, 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Irmãos, nós precisamos ter em mente que os homens estão nas trevas, e eles amam as trevas. A Bíblia afirma que eles estão mortos em transgressões e pecados, são escravos do pecado e da morte, são escravos de Satanás. Também afirma que todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus. E estes são aqueles que estão em trevas. Tendo em vista isso, Deus enviou o seu Filho ao mundo, que é a luz, que veio buscar e salvar aquele que está perdido. Amados, os homens não estão morrendo afogados. Na superfície do mar, não há trevas. Aonde há trevas? No profundo do mar. Os homens estão mortos nas profundezas das trevas. E Cristo os buscou e resgatou para lhes dar vida. Isso nós sempre devemos ter em nossas mentes, em nosso coração. Nós estávamos mortos nas profundezas das trevas. E Cristo foi, nos buscou, nos resgatou e nos deu vida. Bem-aventurados, luz do mundo. Voltamos ao nosso texto de Mateus. O versículo começa dizendo: vós sois a luz do mundo. Vós quem? Vimos anteriormente que é os bem-aventurados, os salvos, os remidos pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus, que é a fonte de luz. Lembra do exemplo da lâmpada? Somente aqueles que estão em Cristo têm luz. Aqueles pelo qual Cristo morreu na cruz do Calvário, a igreja de Jesus, as suas ovelhas, os seus discípulos. A igreja de Jesus é constituída de quem? De todos aqueles que fazem parte do reino dos céus. Fazem parte do reino de Deus. E olha que interessante, a Bíblia fala que nós somos um corpo. E esse corpo está conectado a uma cabeça. Não faz sentido não estar conectado. E essa cabeça é Cristo. Lembra dos bem-aventurados? É aqueles que são humildes, pobres de espírito. Ou seja, eles não têm nada a oferecer ao Senhor espiritualmente. Eles compreenderam que suas obras são trapos e imundícia. Ou seja, eles são pobres espiritualmente. Ou nós vamos pagar o preço para andar no céu? São aqueles que choram. Mas não choram por qualquer coisa, choram por seus pecados, por não amarem a Deus verdadeiramente, acima de todas as coisas, com todo entendimento, coração e forças. São os mansos que descansam em Deus, esperam nele, se sujeitam a Ele. Nós aguardamos ansiosamente pela volta do Senhor. São aqueles que têm fome e sede de justiça, que é fazer da sua vida, é ter necessidade de andar corretamente perante o Senhor, é buscar a todo custo andar da forma que Cristo andou, é buscar de toda forma cumprir os mandamentos do Senhor. São também os misericordiosos, aqueles que têm compaixão dos necessitados, pelos desfavorecidos. São os limpos de coração. Eles têm uma vida de piedade, uma vida de integridade, eles buscam o Senhor, eles buscam ser santos, santificados pelo Senhor, buscam ser puros. São também os pacificadores, que promovem a paz, são reconciliadores em relação ao reino de Deus. Eles não buscam seus próprios interesses, mas eles buscam os interesses do reino de Deus. E esses serão aplaudidos. Vamos ganhar like, como diz a gurizada, né? Deixa o seu like, se inscreva no meu canal. Não, eles vão ser perseguidos, eles vão ser odiados. Pois veja comigo, a luz e trevas. O mundo ama as trevas, por consequência disso, odiará a luz. Mas agora vamos ver as marcas e os símbolos dessa luz. As marcas e os símbolos na igreja de Jesus Cristo, naqueles que são chamados bem-aventurados. Já vimos quem é a luz do mundo? Jesus Cristo. O que Cristo afirma em João 14,6? Não precisa abrir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A luz do mundo é Jesus Cristo. Quem é o Deus desse século que reina sobre as trevas? 2 Coríntios 4,4 fala: o Deus desse século cegou o entendimento, trevas, para que não resplandeça a luz, verdade do Evangelho. Satanás, a Bíblia fala também que ele é o pai da mentira. Nele não há verdade.
Perceba, sempre vai haver uma guerra entre as trevas e a luz. Verdade e mentira. A luz é o símbolo da verdade e a trevas é o símbolo da mentira. Cristo é a luz do mundo, a verdade, Satanás é trevas. Ele é o pai da mentira. Atos 26, 18 fala assim: para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Quando Cristo afirma, vós sois a luz do mundo, ele nos mostra que a igreja influencia este mundo. Os bem-aventurados vivem pela verdade, vivem por aquilo que é correto, vivem para fazer aquilo que é certo. Se o mundo vive na ignorância, engano e mentira, os bem-aventurados vivem na verdade. Vivem de forma pura e de forma santa. Independente do partido, que nem eu falo para os meus amigos. Nós lutamos por aquilo que é certo, por aquilo que é correto, por aquilo que é santo. Sempre pelo reino de Deus. O inimigo das nossas almas tenta a todo custo nos cegar as verdades bíblicas. Esse é o objetivo principal de Satanás. Mentir, enganar, roubar as verdades da palavra de Deus. Por que nós ficamos aflitos muitas vezes? Porque o inimigo nos ataca. Tem um teólogo, John Piper, que ele fala que o diabo come fé no café da manhã. Porque nós acordamos alegres, contentes, maravilhados. E o diabo vai lá, ó, esse dia vai ser ruim, não vai estar legal, olha, vai acontecer alguma coisa, alguém vai falar de você, um cliente vai brigar. E a fé foi minada. Nosso dia não foi legal. Nós ficamos ansiosos, ficamos tristes, por coisas que nem vai acontecer muitas vezes. Ficamos ansiosos, o patrão vai, esqueci de fazer aquele boleto. O patrão chega, nem lembra do boleto. Você vai lá, manda o boleto para o cliente recebe, acabou. E nós ficamos ansiosos por isso. Veja, lá no princípio, Satanás fez isso. Lá no jardim do Éden, para Eva, ele chegou e afirmou assim, Gênesis 3:1, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus tinha falado para eles não comerem de toda a árvore do jardim? Veja, ele aumenta as coisas, ele faz ficar uma coisa injusta. Nossa, mas Deus fez toda essa natureza e vocês não podem comer da árvore, de nenhuma dessas árvores. Que absurdo, né? Ele distorce. Eles não podiam comer de apenas um dos frutos. O restante eles podiam comer à vontade. Mas Satanás pergunta: toda árvore? Satanás tentará distorcer com mentira sempre aquilo que Deus diz. Veja comigo o que o feminismo afirma. O feminismo sempre afirma que a Bíblia ela é machista. Que os servos de Deus são machistas. Por quê? Submissão bíblica é um absurdo. Que fardo pesado. Que é um fardo que ninguém consegue. As mulheres não conseguem. Imagine as mulheres escravas dos homens. São escravas de serviços domésticos e cuidar das crianças. Mas isso é uma mentira. Por quê? Porque no mesmo texto que está escrito que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, está escrito assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Cristo era machista? O que aconteceu com Jesus? O que ele fez pela sua igreja? Ele se sacrificou por ela. Ele amou ela. E é assim que os homens servos de Deus devem ser. É machismo? A Bíblia é machista? Por quê? Porque Satanás é mentiroso, ele engana, ele busca a todo custo distorcer as verdades bíblicas. A mesma coisa muitas vezes acontece em relação ao machismo. Muitas mulheres, muitas vezes, muitos homens tentam fazer as mulheres inferiores, elas não podem ter opinião, elas só podem cuidar dos filhos de boca fechada e das suas casas. Lembra que nós lemos na palavra de Deus? Servo de Deus pode ser machista? Mulher de Deus pode ser feminista? Não. Por que o servo de Deus não pode ser machista? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quer ver outro exemplo? Vocês não podem fazer nada para se divertirem? Vocês têm um monte de lei para cumprir.
Nossa, mas é chato isso, né? Como que vocês vão ser felizes desse jeito? Não é assim que o mundo fala? Que alegria que vocês têm. É isso? Gálatas 5:1 fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Nós precisamos de algo para nos alegrar? Precisamos de drogas para ficarmos felizes? Precisamos de imoralidades, perversões para ficarmos satisfeitos? Nós somos livres e por sermos livres amamos o Senhor e buscamos a todo custo glorificá-lo. Sempre quando alguém afirmar mentiras da palavra de Deus, que é pesado, que são muitas regras, muitas leis, lembre-se. Abra comigo Mateus capítulo 11. Mateus 11, versículo 28 até o 30. Alguém quer ler? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o diabo aparecer com mentiras para você, se ele aparecer dizendo que há muitas regras, muitas coisas para você fazer, lembra desse texto. Se você estiver sobrecarregado, cansado, vá até Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Segundo, a luz é símbolo de vida. Tira a luz do sol, o que vai acontecer com as plantas, com os animais, com os seres vivos? Eles morrem. Veja, sem a luz não haveria fotossíntese, sem fotossíntese não haveria plantas, e sem elas não haveria oxigenação, e sem oxigenação, tudo morre. Olha que tremendo, Cristo afirmou que os bem-aventurados são luz desse mundo, ou seja, eles são instrumentos de Deus para mantimento da vida. Cristo é a fonte de luz, e nós somos instrumentos seus nessa terra, para iluminar essa terra. Tira os bem-aventurados do mundo. O que resta? Trevas. Tira a graça de Deus que salvou e resgatou os bem-aventurados. Esse mundo se tornaria perverso, mau, imoral, extremo. Abra comigo Provérbios 13, versículo 9. Alguém quer ler? A luz do justo resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Terceiro, a luz é o símbolo de pureza. Você já tentou varrer o chão no escuro? Imagina, vamos fazer um teste, a gente apaga a luz aqui e deixamos um monte de poeira, um monte de coisa e alguém vai varrer. Você acha que vai ficar bem limpo? É que nem limpeza que às vezes a gente é obrigado a fazer à noite. Às vezes você chega de manhã, você fala, ixi, aquele canto ali não tá limpo. Você já tentou aspirar um carro à noite dentro dele? Eu já uma vez, não deu certo. No mesmo sentido, as trevas escondem a sujeira do pecado. As trevas escondem adultérios, roubos, corrupção, mentiras, maldades, imoralidade, perversão. Esses todos são planejados e praticados nas trevas. Liga a luz. As impurezas aparecem, as sujeiras são reveladas. Ou seja, a presença dos bem-aventurados da Igreja de Jesus Cristo nesse mundo
faz com que esse mundo seja mais agradável de viver, torna esse mundo mais limpo. O mundo de trevas não vive tentando calar a igreja? A igreja não deveria falar sobre política. A igreja não deveria se meter na educação, ficar falando como os pais deveriam criar seus filhos. A igreja não deveria falar sobre homossexualismo, aborto, feminismo e machismo. A igreja deveria ficar quieta. Por que eles falam isso? Porque eles desejam apagar a luz para cometerem seus pecados em paz. Eles desejam apagar a luz para continuarem a viver suas vidas de imoralidades. Quando a luz está acesa, os pecadores são restringidos. Eles não ficam totalmente livres para fazerem tudo o que querem, tudo aquilo que desejam. Quando a igreja de Jesus é luz nesse mundo, os políticos ficam com vergonha, com medo de serem corruptos. Veja comigo 2 Coríntios 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Quarto, a luz é símbolo de direção. O farol aceso, ele auxilia embarcações a se localizarem. Quer ver um exemplo interessante? Lá em Laguna tem um farol que se chama Santa Marta. Faz sentido, né, irmã? Ele atinge uma extensão de cerca de 85 quilômetros, a lâmpada que tem nele. E faz com que as embarcações sejam auxiliadas a chegarem naquela localização. As luzes dos aeroportos, por exemplo, auxiliam os aviões a decolarem e a pousarem com segurança. Apague a luz da pista. Como é que o avião faz? Como é que o piloto faz para achar a pista? As luzes nas pistas, por exemplo, rodovias, auxiliam os motoristas a se localizarem e em seguirem na direção correta. Você já andou em pista, às vezes, que não tem pintura, por exemplo? É terrível, é ruim demais. Lá em Minas tem bastante, né, irmão? Mais quando chove. Chuva é... A luz aponta a direção correta para seguir. Você já andou no escuro? Com certeza você machucou um pé, uma perna, uma canela. Porque você vai esbarrar em alguma coisa. Vai pisar em alguma coisa. Jesus é a luz do mundo. Os bem-aventurados refletem no mundo a luz de Cristo. Assim como a lua reflete o sol, os bem-aventurados refletem a luz do sol da justiça. Você tem refletido a luz de Jesus? Você tem apontado para o mundo a direção correta? Tem mostrado para o mundo aquilo que é certo, aquilo que é correto? Você tem guiado o mundo através da verdade? Se somos luz, a luz de Cristo refletirá em nós e seremos totalmente diferentes desse mundo. Ao passo que quando olharem para nós, verão Cristo. Veja comigo Salmo 43, versículo 3. Salmo 43, versículo 3. Aquele que achou pode ler. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Então, a luz ela é um símbolo que guia, dá a direção. Em quinto lugar, a luz é um símbolo de alerta. Você já andou de carro em uma serra perigosa? Samuel, sai daí. Samuel. O que nós vemos nesses locais perigosos? Nós
Nós temos bem pertinho de nós aqui luz e mais luzes. A luz é colocada sempre como alerta em locais perigosos. Quando há um perigo à frente, a luz estará lá. Na serra aqui que nós citamos, você lembra como era antes e como é agora? Eu lembro que antes era quase sem sinalização, sem luzes. Agora eles encheram de luz. Tanto nas curvas lá tem luz piscando, nas laterais tem luz. Está cheio de radar que fica piscando o tempo inteiro, sinalizando. Por quê? Porque está alertando que há algo muito perigoso naquele local. A luz alerta para o perigo e avisa os viajantes sobre a necessidade de cautela, sobre a necessidade de cuidado, de prudência. A igreja, como luz no mundo, mostra o perigo grande e grave de viver despercebidamente no pecado. Esse mundo está indo a passos largos para o abismo eterno. Você consegue ver isso? Nós temos sido luz nesse mundo? Temos alertado esse mundo do grande e grave problema que eles têm passado? Eles estão com seus carros de pecados e de imoralidades indo em grande velocidade até o precipício. Lembra, eles estão em trevas. Eles estão indo em grande velocidade em direção à condenação eterna. Não volta mais. A igreja de Jesus, os bem-aventurados, tem alertado o mundo dos seus pecados e da possível e eminente condenação desse mundo? Ou ela tem promovido entretenimento? Vamos dançar antes que tu caia no precipício? É pesado, não é? Mas é a verdade. O mundo tem ouvido de nós o quê? Deus está satisfeito com você. Continua do jeito que tu é. Jesus te ama. Vem cá me dar um abraço grátis. Isso é o Evangelho de Jesus? Uma vez eu vi lá, nos perdoe porque a igreja tem feito com vocês. Qual que é o sentido disso? O que a igreja tem feito? Alertado esse mundo dos seus pecados, das suas corrupções. Sido luz nesse mundo, a igreja deve se levantar e dizer: arrependa-se, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Salmo 119, 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sexto lugar, a luz é um símbolo de calor. Você já viu aquelas granjas de galinha e frangos, aviários? O que é colocado lá? Lâmpadas, luz. Os aquecedores elétricos têm lâmpadas e luz que transmitem calor. O sol, a luz que aquece. A luz é a fonte de aquecimento. Sem a luz não suportaríamos as baixas temperaturas. A presença dos bem-aventurados torna essa vida suportável. A igreja deve trazer calor a esse mundo. O calor das verdades das Escrituras. Abra comigo 1 João. João, capítulo 1, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: ora, a mensagem que da parte de Deus temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja, comunhão com ele se estivermos na luz. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se estivermos na luz, a verdade estará em nós. Nesse texto nós temos um teste moral também. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós estamos em Cristo verdadeiramente? Ele nos salvou? Volta lá para Mateus capítulo 5. Para concluir.
Mateus capítulo 5, o texto continua dizendo assim: não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Se somos luz, essa luz brilhará perante os homens. Veja, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Eu lembro quando eu era criança, os meus avós não tinham iluminação, eles tinham aqueles lampião. O que você faz com o lampião? Colocava debaixo da cama para iluminar o quarto. Achava um lugar alto e colocava lá. Quando falta luz, a gente coloca a vela, por exemplo. Onde a gente coloca a vela? Em cima de algum cômodo para ela iluminar. Não faz sentido colocar uma lâmpada dessa embaixo da cadeira. Aqueles que são luz serão reconhecidos, ou seja, confirmados por esse mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Efésios 2, capítulo 8, fala assim, versículo 8, 2, versículo 8, porque pela graça vos sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja, nós somos salvos pela graça de Deus. Criados por Cristo para o quê? Para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se formos salvos pelo Senhor, os frutos, daremos frutos. O que acontece com uma árvore que não dá fruto? Corta e joga fora, não presta para nada. O que acontece com uma árvore que derruba o muro? Você corta ela e tira ela do local. Mesmo que te dê sombra. Se nós somos salvos pelo Senhor, os frutos testificarão que isso aconteceu. A luz sempre é vista em meio às trevas. E para finalizar, por que fazemos obras e a luz brilha em nós? Glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Qual o fim principal do homem? No Catecismo Puritano diz assim: o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Se você quiser saber por que você nasceu, por que você foi criado, por que você está aqui, o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Abra comigo Salmos, capítulo 73. Salmos 73. Versículo 25 e versículo 26. Alguém quer ler? A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Você é a luz do mundo? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Louvado seja o nome do Senhor.